Olá, mais um Placar Negócios by Ed News. Eu sou Bruna Pavani, ao meu lado minha parceira de sempre, Bianca Molina. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Bru? Um prazer estar aqui mais uma vez. Eu confesso que hoje eu estou especialmente animada para esse programa, para a gente poder desmistificar algumas coisas e também exaltar um trabalho que vem acontecendo de uma forma muito bacana, como tu mesmo diria, no cenário aí do futebol brasileiro. É verdade, ó, eu e o bacana, né? Já tirando uma onda comigo, essa Bianca. E hoje a gente está aqui com a Nina Sag. Tudo bom, Nina? Tudo bem, tudo jóia. A Nina, que é diretora de comunicação do Fatal Model, maior site de anúncios para acompanhantes do país, o Brasil, mas maior site de anúncios para acompanhantes do país, e que ganhou grande visibilidade por seus patrocínios ao futebol, principalmente times da Série B. Conta um pouco pra gente como que começou aí a pensar no futebol para patrocinar vocês. Tá, bacana. Eu vou começar só contextualizando para as pessoas que ainda não conhecem o Fatal, só entender o que nós fazemos, tá? O Fatal, ele é um site de anúncios, mas ele é um site de anúncio específico para o segmento adulto. Então, é um site de anúncio para acompanhantes. O nosso modelo de negócio é só, na verdade, oferecer um espaço ali para esses profissionais. Nós não intermediamos, né? E a atividade profissional, que é legal as pessoas saberem, aqui no Brasil, ela é legalizada, ela nunca foi ilegal, na verdade. E ela é, pela CBO, listado como uma atividade profissional desde 2002. Então, já tem bastante tempo, mas é uma informação que pouca gente sabe. E aí, quando a gente fala sobre esse assunto, é legal sempre a gente trazer essa informação, porque muita gente pode assistir e pensar, olha, mas isso aí não é ilegal, né? Então, não é uma atividade no Brasil que sempre, né, teve legalidade. Então, o nosso trabalho é esse. Nós oferecemos um espaço ali para o acompanhante poder se anunciar para oferecer, né, a prestação de serviço. Lá dentro do site, a gente tem anúncios para pessoas homens, mulheres, cis e trans. E aí, o anunciante, que é o acompanhante, ele pode se anunciar de forma gratuita ou adquirindo um espaço, um destaque. Bom, paralelo a isso, aí a gente tem para falar de uma questão da profissão de acompanhante que ainda é um tabu, e hoje o nosso trabalho no mercado é justamente para quebrar esses tabus, trazer essa temática de uma forma mais leve para as pessoas entenderem, e a gente trabalha falando muito sobre respeito, segurança e dignidade, né? E hoje o nosso trabalho no futebol é justamente isso, para a gente expandir essa mensagem que a gente já vivencia lá dentro da empresa, nesse setor, nesse segmento específico, que é levar conhecimento para as pessoas entenderem o trabalho de um profissional de sexo, entender como que esses profissionais, eles se entendem ali, se inserem numa sociedade muito preconceituosa. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, para que as pessoas entendam que é um trabalho como qualquer outra pessoa. Então, o acompanhante, ele vai lá, trabalha, atende um cliente, mas ele volta para casa. Muitos são mães, são pais, que têm uma rotina como todas as outras pessoas. Então, a forma que a gente encontrou de falar sobre isso, dessa temática, foi levando para o esporte. Por que o futebol? Porque a gente tem um país todo apaixonado pelo futebol, né? Um grande público, e é nesse espaço, assim, de uma forma descontraída, que também é um espaço onde a maior parte desse público consome o serviço de um acompanhante. Então, é nesse espaço que a gente entendeu que era interessante para falar sobre a profissão, e educar as pessoas, mas educar no sentido de levar informação sobre o trabalho. Então, a gente encontrou aqui nesse futebol uma forma de fazer a sociedade discutir sobre a temática de uma forma leve, descontraída. Ô, Nina, e quando a gente fala de futebol brasileiro, além da parte da paixão que desperta em grande parte das pessoas que vivem aqui, tem uma questão que cada vez mais está se associando negativamente a situações de violência de gênero, de racismo, de violência de um modo geral. Recentemente, a gente teve caso de jogador brasileiro condenado por estupro, aliás, 2 condenações, né? Uma ainda cabe recurso, outra já condenação em última instância. A gente tem treinador de futebol que teve também esse retorno de uma discussão de envolvimento com casos de estupro na década de 80. A gente tem jogadores que estão em atuação respondendo por violência física contra parceiras. De que forma
vocês sentem que essa ideia de vocês, o trabalho de vocês, a ideia de entrar no futebol, ela também pode ajudar a quebrar alguns paradigmas, a mudar essa associação negativa que a gente tem mesmo, uma coisa tão passional e ao mesmo tempo que vincula pessoas que fazem coisas muito erradas, né, cometem crimes muitas vezes envolvendo essa situação sexual. Tu falaste sobre o preconceito, o machismo ele ainda está muito instaurado no futebol, né? De que forma a Fatal Model consegue trabalhar dentro desse cenário? Tá, o futebol sempre foi um lugar de conforto masculino, né? Então, dentro ali daquela bolha, eu acho que se permitia agir ou falar as coisas de uma forma ali que era a linguagem, a forma de ver, de enxergar ali mesmo desse público. E só que esse público hoje, você não encontra mais só homens ali no estádio, né? Você encontra família, encontra mulheres, encontra crianças. Então, esse é um espaço que, ao momento que as pessoas estão ali no momento de descontração, à medida que as pessoas visualizam a marca, obviamente tem a curiosidade de tentar entender. E esse é um espaço que até então nenhum segmento do mercado adulto tinha conseguido chegar aqui no Brasil. Então hoje, quando as pessoas veem a marca ali, e o nosso posicionamento é sempre de uma forma muito respeitosa. Então quem vê a marca nos estádios vai simplesmente ver ali a fonte, né? Vai ver o nosso símbolo, que é a borboleta, mas vai buscar esse conteúdo, tentar entender o que é, vai encontrar conteúdos sérios ali, tanto no sentido educacional, como eu já comentei, mas numa linguagem muito tranquila. Nosso papel é justamente fugir do estereótipo do que se espera de um mercado adulto. Então, à medida que as pessoas visualizam a marca, que as pessoas buscam conhecer um pouquinho, essas discussões elas acabam acontecendo. Então, todas essas questões que você citou, o machismo, né, o preconceito, coisas ali mais graves, hoje eu acho que a gente tem uma abertura maior para falar sobre isso quando a gente chega de uma maneira respeitosa, considerando que a gente quer aqui discutir para levar informação. E nesses momentos que chega situações assim que até antes a gente não sabia, ficava tudo ali dentro desse meio, eu acho que hoje a gente tem esse espaço não só como empresa, mas acho que também o público feminino, justamente para tentar entender e mudar a forma como que está sendo exposto isso hoje, né? Então hoje o nosso papel, nossa função como marca é isso, trazer a temática, mas de uma forma educada, fugindo do que as pessoas esperam, daquele papel estereotipado, e falar sobre o dia a dia dos profissionais, mas de uma forma respeitada, sabe? Eu acho que a grande palavra mesmo, eu acho que é a questão do respeito, né? A gente estava falando muito que é exatamente isso, trazer cada vez mais isso, né? Acho que isso. Inclusive tem até outras pessoas, né, do mesmo segmento que estão que a gente estava falando antes de entrar aqui, até tá cada vez mais puxando a questão do respeito, que é essencial, né? Porque como é um tabu falar sobre isso, parece que falar disso é proibido porque vai se falar de qualquer forma. E não, a gente pode falar de uma temática que ela é um pouco mais sensível para todo mundo, justamente porque nunca houve educação nesse sentido, mas a gente pode mudar a forma com que a gente fala isso. E é o que a gente faz hoje. A gente traz essa temática, mas tentando dar essa leveza, falando que a gente pode sim falar sobre isso. Dentro das famílias, as pessoas podem sim falar sobre isso. É só a forma com que fala, né? E o nosso posicionamento tem sido esse. Com certeza. E vocês atingiram aí o posto de patrocinador com o maior número de clubes na Série B em 2023. E quais foram os principais clubes patrocinados aí para vocês? Nós patrocinamos, se eu não me engano, no total 8 clubes. Talvez eu não lembre de todos, mas o nosso primeiro clube com contrato maior foi o Vitória. Antes do Vitória, a gente já tinha patrocinado alguns jogos específicos, alguns clubes, mas com jogos específicos. Mas o primeiro, com certeza, foi o Vitória. Daí, depois dele, veio o Paysandu, Sampaio Correia, Ponte Preta, o ABC, CRB também.
E talvez eu esteja esquecendo algum. Mas é bom isso. Mas aí... São tantos que você... Não, Exatamente. Ainda bem que hoje a gente já se perde, assim, porque realmente a partir do momento que a gente conseguiu fazer um contrato maior lá com a Vitória e mostrar a forma com que a gente trabalhava também, que a gente sempre chegou nos clubes com muita seriedade, que é algo muito legal, assim, que à medida que nós estivemos em num clube menor, e daí esse clube menor, as pessoas estão ali fazendo network o tempo todo, né? Então, o pessoal da Fatal é legal trabalhar, então conversa com o público ali, então, querendo ou não, a gente vai criando uma fama bacana ali, uma fama positiva, né? Mas o nosso trabalho com o Vitória foi essencial para abrir mais portas e que bom que nós chegamos a 8 clubes no ano passado. Tu falaste sobre esse interesse da Fatal Model de entrar num mercado ainda tão masculinizado que precisava também ouvir um tipo de mensagem diferente para desmistificar essa questão, né, dos acompanhantes. E por que o Vitória, para ser esse precursor, digamos assim, do grande patrocínio, né? Já que tu falaste que antes já tinha tido coisas mais pontuais. Como vocês chegaram ao nome do Vitória? A gente sabe que é um clube de massa, né? Carrega uma grande torcida. Vocês ainda foram muito pé quentes, né? Porque foi o time campeão da Série B da temporada passada. Mas como vocês chegaram a essa decisão? A gente tem uma fama de pé quente desde os primeiros clubes que a gente começou a participar. Assim. É muito legal isso, que desde os primeiros, assim, já ganhavam. E quando a gente foi para Vitória, que começou a ganhar também, a gente ficou, nossa, a gente é pé quente mesmo. Tá trazendo boa energia. Com o pé no chão, mas torcendo com o pé quente. Mas, assim, o Vitória foi o primeiro clube a romper também paradigmas e falar, eu vou encarar aqui, vou vestir essa camisa e vou ser o primeiro clube a fechar um contrato maior. Porque justamente devido ao segmento ser adulto, as empresas, muitas áreas assim ainda da nossa sociedade ainda tem muito receio, lógico, de expor a marca justamente por conta desse tabu que a gente tanto bate na tecla. Mas o Vitória foi esse clube que fez, falou, vamos dar uma chance, vamos ver o que acontece aqui, e deu essa oportunidade, nos abriu a porta, e a partir dali outros clubes entenderam que, ok, estamos confortáveis também. Então, claro, tivemos muita sorte, e não só sorte, mas teve todo um trabalho ali do próprio Vitória com a questão da equipe, né, deles, mas foi sensacional, assim, entrar no clube que estava ali na Série B, mas chegar na Série A com eles, foi uma caminhada junto que foi legal, porque à medida que nós estávamos crescendo na mídia, o Vitória também estava crescendo ali, saindo de Série B para a Série A. Então, isso foi sensacional. Mas, respondendo a pergunta, foi isso, assim. Porque o Vitória foi o primeiro clube a confiar no nosso trabalho. Legal. E vocês fizeram com o Vitória um contrato já mais longevo no primeiro momento? Nós fizemos um contrato para 2023 e 2024. Legal. E quais foram os desafios quando vocês... o que vocês enfrentaram, quando vocês começaram a entrar nesse universo do futebol? Tem muito machismo, como a gente falou, né? Qual que foi... Tem algum tema que vocês falam, putz, isso aqui foi mais desafiador pra gente, ou não? O que teve mais de relevante, assim? A gente tinha muito receio como que a torcida... né, como que seria o posicionamento da torcida, como que a torcida iria receber isso. E justamente, eu acho que para nossa sorte, por ser o Vitória, a gente teve uma torcida super receptiva. No primeiro momento, tinha ali algumas mensagens um pouco mais cautelosas, tentando entender o que é isso, o que está acontecendo. Acho que as pessoas também, no geral, quando visualizaram ali, também teve ali um estranhamento que no início foi para uma coisa, para uma brincadeira, assim, fazer piada. Hoje a gente ainda escuta uma piada, mas a gente entende também que ainda que a pessoa esteja fazendo uma piada sobre isso, ela está falando sobre isso, ela também está processando ali a informação. Então a gente entende que, ok, as pessoas estão levando para um lado positivo, que é fazer uma brincadeira sobre isso. Então, nesse primeiro momento, teve ali a questão da torcida, no primeiro momento, entender o que estava acontecendo, mas a partir do momento que a torcida conheceu a marca, nossa, eles nos abraçaram, assim. O carinho que eles têm com a gente foi sensacional. E depois disso, em todas as torcidas também que a gente, depois dos lançamentos de outros clubes, os próprios torcedores do Vitória iam lá no perfil dos outros clubes falar, ó, né,
vocês têm sorte de ter o Vitória, e teve torcedor ciumento também. Mas vocês estão recebendo patrocínio, mas o primeiro foi nosso, né? Então teve essa coisa ali de brincar, e até hoje, quem for nas redes sociais vê que o pessoal leva muita coisa na brincadeira, mas ainda a gente vê isso de uma forma positiva. Ainda falando sobre o Vitória, que tipo de ação vocês já fizeram lá? O que essa parceria prevê? Vocês fizeram uma coisa voltada para o Dia Internacional das Mulheres, né? Que cada vez mais há uma conscientização de que não é um dia romântico, é um dia político. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso pra gente. Bacana. O ano passado nós colocamos todos os jogadores que entraram em campo no jogo do Dia das Mulheres. Cada jogador entrou com o nome de alguma mulher que de alguma forma foi importante ali no meio dela. Então tinha vários nomes ali, e isso é muito bacana justamente para a gente resgatar esses nomes aí que são importantes para a gente até hoje. Então, no Dia das Mulheres teve essa ação. Depois nós tivemos também a gente teve o Caçada Fatal, que foi um momento que a gente distribuiu 100 camisas oficiais do clube para a torcida. Então a gente estava em alguns pontos. Foi uma brincadeira, um caça ao tesouro, né? À medida que iam descobrindo as pistas, eles iam encontrando as camisetas. Mas foi uma loucura, assim, a gente teve que mudar a dinâmica da brincadeira no dia, porque foi um sucesso, assim. A gente encerrou o dia com uma carreata, com moto atrás da gente, da van que estava com a equipe, atrás das camisetas. Então, o Caçada Fatal foi um sucesso. As principais, tá? A gente teve outras ações que eu não vou me lembrar de todas agora. Teve outras ações, mas essas foram as principais. O Caçada e o Dia das Mulheres fez bastante sucesso. Bastante coisa para atrelar cada vez mais a marca ao Vitória, né? E a Bruna te perguntou sobre os desafios de atuar nessa área. Queria aproveitar a tua presença aqui para, se tu puderes, nos contar alguma situação inconveniente que tu ou algum representante da Fatal Model tenha passado em algum momento de ou negociação ou de firmar contrato. Não precisa dizer o clube, nem mesmo o nome do dirigente, enfim, mas já teve alguma coisa assim? Então, nós temos uma equipe uma equipe que tem homens e mulheres trabalhando. Então, nossa equipe que faz essa parte de negócios ali, a maioria deles são homens. Tem a nossa diretora de marketing, que é mulher, então ela também participa ali dessas negociações. Presencialmente, assim, quando a gente chega no clube, a maioria dos clubes entende que a gente trabalha de uma forma muito respeitosa e também nos recebem isso. Mas claro que sempre tem ali um ou outro para fazer uma piadinha. Em coletiva eu já escutei vice-presidente fazendo alguma piada sobre o trabalho sexual. Dentro da própria coletiva ter situações da pessoa que tinha uma posição ali, sabe, respeitosa, diminuir o tempo da coletiva por conta dessa... Diminuir o tempo. O nosso tempo aqui é de 15 minutos, então vamos... Então tem, assim, porque é um ambiente, como a gente falou, majoritariamente masculino. Poucas vezes eu vi mulheres atuando, até no próprio marketing dos clubes. Nossa, é inacreditável, assim, como que você não encontra mulheres. Dá para contar, não fecha 5 dedos de uma mão quantas mulheres eu vi trabalhando internamente dentro de um clube. Então, quando a gente lida com o público masculino de uma forma geral, a gente tem que ter ali uma forma de lidar com eles, né, para que eles entendam que você está ali fazendo a sua função e você merece respeito tanto quanto os outros colegas. Então, é comum a gente, às vezes, ouvir uma piada que não era necessário, e alguma situação assim foi isso, assim, da pessoa limitar o tempo ali de coletiva para dar mais espaço para os outros homens falar. Mas a gente conseguiu se sair bem. E é um trabalho de educar mesmo, né? Eu acho que é o que a gente estava falando, o lance do respeito e de educar as pessoas a entenderem que é um trabalho que tem ali sua dignidade, seu respeito, merece seu espaço, né? Acho que é cada vez mais importante. E a mesma coisa também marcas. Você estava comentando sobre o comecinho, quando o pessoal começou a fazer brincadeira, não sei o que entrou a marca ali, Fatal Models. E é realmente disruptivo, né? Então, tudo é educação da pessoa entender que tem o patrocínio, é uma marca, assim como qualquer outra marca que está na camisa, né? Eu acho que é isso que é importante, né? Sim. E é um processo, né? Acho que é um processo. E considerando o tipo de educação que a gente teve no geral, né? Nossa cultura brasileira é isso. É o tradicional, Então, a gente
se esbarra nisso, mas entendendo que essas questões elas são culturais, mas ainda assim elas precisam ser conversadas para que haja alguma mudança. Então, ainda que as pessoas discordem, o importante não é concordar ou discordar, o importante é ter respeito, independente se concorda ou discorda. Uma pessoa pode, sim, mas eu não concordo que seja uma profissão. Tá tudo bem você discordar. A questão, a tecla aqui que a gente bate é sempre na questão do respeito. Exato. Nina, os patrocínios esportivos aí no futebol da Fatal Model aumentaram desde que vocês começaram a atuar nessa área, né, do futebol. E que tipo de retorno a empresa teve? Para vocês fez diferença? Vocês já eram, né? Você já era uma marca estabelecida dentro do mercado adulto, né? Especializada no mercado de acompanhantes, de anúncio de acompanhantes. Mas vocês tiveram algum reflexo positivo, algo que impulsione vocês a pensar, a gente veio para o mercado do futebol para ficar? Pois é, a gente pensa em ficar no futebol há bastante tempo ainda, mas com certeza daqui a pouco pode ser que aconteça aí uma diversificação, mas o futebol com certeza ele traz um retorno positivamente de duas formas. Lógico, a visibilidade da marca, lógico, o acesso também no site aumenta, outros profissionais, outros acompanhantes que não conheciam ainda o site também, então isso aumentou o número de anunciantes na plataforma, número de usuários do contratante que acessa ali para visualizar, rede social, tudo isso aumentou e mais uma coisa que hoje é mais legal, hoje é mais fácil a gente chegar em alguns lugares, porque a gente já sabe que já nos conhecem, provavelmente sabe como que a gente trabalha, então é mais fácil a gente chegar hoje para conversar, para fazer negócios, justamente por isso, porque já se sabe o que é o Fatal, mas ainda que às vezes a pessoa tenha ali um certo receio de como vai, sabe, conversar ali, a gente sempre chega com essa formalidade profissional. Então, hoje, essa visibilidade da marca nos ajuda, facilita mais a nossa vida, porque já teve situações assim, em outras épocas, da nossa equipe tomar chá de cadeira, sabe? Então, e às vezes nem conseguir conversar com as pessoas que precisavam conversar. Então, hoje é muito mais fácil para chegar em muitos lugares. Porque o futebol ainda é uma coisa que ajuda a dignificar, digamos assim, né? Se tu conseguiu ter entrada no universo do futebol, que estão as principais marcas, né? As principais referências da economia aqui do Brasil, da América do Sul, então, por favor, entre aqui e vamos conversar. Abre várias portas, né? Exatamente. Era uma bolha, né? Então, à medida que a gente consegue furar ela ali, você ganha um pouquinho mais de atenção. E outra coisa legal, assim, é que nas redes sociais, hoje, muita gente acaba citando a marca. Então, às vezes a pessoa nem é do futebol, nem acompanha, mas alguém que conhece, alguém viu a marca e eu vi a marca. Então, isso é muito legal, sabe? Então, hoje está mais fácil fazer negócios, né, no geral, assim, por conta disso, essa visibilidade que a gente conseguiu dessa forma estando no futebol. Legal. Em relação a outras modalidades, inclusive modalidades femininas, tem alguma parceria, alguma coisa assim? Ou até pode dar um spoiler? A gente já teve no basquete, não, salvo engano, nós estamos no basquete, patrocinando o basquete do Vitória também. Que eu me lembro que era feminino, nós tivemos um torneio feminino, se eu não me engano, de futsal, que o torneio ele foi patrocinado. E aí a gente volta também, de novo, esbarra na questão temática da empresa, do segmento. Patrocinar hoje clubes, esportes femininos, ainda é um pouco... A gente tomou cuidado como nós vamos trabalhar com isso, justamente por conta do segmento. Então, à medida que a gente ganha esse respeito ali no futebol, que as pessoas entendem o nosso trabalho, aí fica mais fácil trabalhar com o feminino. Porque senão ali acaba associando algo que a gente não quer, sabe? Então, pro feminino, eu acredito que vai chegar esse momento que a gente vai conseguir trabalhar com esportes femininos mais dessa forma, mas hoje, e levando em consideração o nosso propósito de empresa, que é educar esse público que mais consome o serviço, ainda fica no futebol masculino. Desculpa, Bi. Aqui na Placar a gente puxa muito sempre que puder. Puxar para o feminino, então a gente entende totalmente que é uma questão de educar realmente, né? Todo o público e tudo mais. Porque o público ainda precisa ser educado
para consumir e respeitar o esporte feminino. Total. Mesmo o mais vitorioso, a gente pode citar aí o vôlei, né, brasileiro feminino, ou mesmo a ginástica artística, que nos últimos tempos vem dando o que falar, e ainda assim há muita resistência. Então, tu pega uma resistência que já há com o esporte feminino, com a resistência que há com patrocinadores do ramo adulto, aí realmente a coisa seria bastante conflitiva, né? Sim, mas eu acredito que até as próprias mulheres precisam, as próprias mulheres também se sentirem confortáveis para falar sobre a temática. Que para uma mulher fora desse segmento, para ela tem muitas coisas ali, tem muitos tabus que ela também tem medo de conversar. Então, também tem essa preocupação nesse sentido. Então, a gente acaba falando que no esporte a gente encontra o público masculino, que é o que mais consome. Mas, claro que a mulher está ali do lado e ela também está entendendo isso. Só que as mulheres ainda é um público que menos acessa esse tipo de conteúdo, né? Embora nós tenhamos lá, a plataforma seja para homens também expor, né, seu anúncio, ainda o número de mulheres que contratam no Brasil ainda é muito pequeno. O número de mulher que consome conteúdo assim também ainda é pequeno. Então, até para as mulheres, a gente também tem que tratar essa questão com a delicadeza que merece e elas entenderem também a nossa função, né, a mensagem que a gente leva. Ô, Nina, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava falando sobre a visibilidade. Esse 2024 eu acho que vai ser especial para vocês, porque vocês vão ter uma equipe de Série A, né, de Campeonato Brasileiro, vai ser a primeira vez. Vocês estão planejando alguma coisa diferente? Isso tu achas que vai impactar de uma forma maior? Porque, assim, a Série B, ela está tendo uma visibilidade diferente nos últimos anos, né? A Bandeirantes também comprou, então tem mais opções de assistir. Acho que as últimas temporadas com clubes grandes, vitoriosos e também de grande torcida impulsionaram a competição, mas nada como a Série A, né? A Série A é a elite do futebol brasileiro. O Vitória vai enfrentar os principais times dos últimos anos e isso vai acabar refletindo em vocês também. O quanto isso te motiva e também vai te dar um pouco mais de trabalho agora, Luciana. A gente também está, né? Vamos entender isso agora, porque ainda não sabemos como é estar na Série A e vamos entender isso a partir no momento que os jogos começarem, mas eu acredito que a tendência é só aumentar, né? A visibilidade, lógico, mas isso de qualquer forma é bom. Outra coisa que tem aumentado também, nós também estamos patrocinando o Campeonato Carioca, se eu não me engano. Então também isso trouxe também já bastante um público também diferente. Mas da Série A a gente ainda também está assim, o que vai acontecer? Eu acredito que vai ser muito positivo nesse sentido. À medida que a marca ela vai ganhando visibilidade, as pessoas vão falando mais sobre o assunto. Com certeza. E o fato também de vocês estarem nesse ambiente tão masculinizado ainda assim, né, a questão do futebol e tudo mais, tem alguma... Isso dificulta as negociações de alguma maneira? Como você enxerga isso? Ou pelo contrário, ou ajuda até o fato de ser mais masculinizado? Vamos refazer a pergunta de novo para eu entender. O fato de vocês estarem num ambiente que ainda é tão masculinizado dificulta as negociações de alguma maneira de vocês? Eu acho que a dificuldade ela vem realmente da questão do segmento. O segmento ele se sobrepõe sobre essas outras temáticas, sabe? Então, o mais difícil é justamente por ser do segmento adulto. Depois, essas questões ali de negociação ainda não é tão difícil assim, até porque nós temos a nossa equipe ali do BizDev, que negocia, também é uma equipe masculina, maioria masculina, temos mulheres, mas ainda é masculina. Então, nem tanto. A dificuldade é fazer quebrar tabus, porque à medida que uma marca que nunca trouxe nenhum patrocinador, parceiro de um mercado adulto e abre as portas, ele tem um certo receio ali de como que aquele público que consome aquele conteúdo vai receber isso. Então, ainda esbarra na questão do segmento. Acho que acaba sobrepondo mesmo, né? Acaba sobrepondo. Mas é claro que tá ali do lado a questão do machismo e uma coisa leva a outra. E a gente já está encaminhando aqui para o final do programa. Tem alguma coisa que a gente não abordou aqui que você gostaria de falar para quem está nos assistindo? Fique super à vontade. Ou se quiser dar spoiler aí de futuros patrocínios, parcerias e tudo mais, fica super à vontade. Spoiler eu gostaria muito de dar, mas não me deixam. Mas olha só, uma coisa interessante é que o nosso site ele tem em média 25 milhões de acessos de usuários. Assim. Em janeiro desse ano nós tivemos quase 1 milhão
milhão de acessos. Isso, eu não sei fazer muita conta, tá? Isso a nossa equipe quem faz, mas dá um total de quase 12% da população acessando o site. Nós estamos por agora, tá? 25º site mais acessado no país. A gente está à frente de sites de varejo, de outros segmentos, assim. Então, estamos, assim, no geral, no mercado adulto no geral, aqui no Brasil, nós somos a maior site e tudo mais, mas então, eu sempre gosto de trazer essa reflexão. Se 10% ou 12% da população consome esse tipo de conteúdo, por que a gente tem que ficar batendo tanto na tecla do preconceito, né? Porque quem são essas pessoas que acessam 12% da população? São pessoas normais, que são curiosas, que querem entender um pouquinho, sim. Então, eu acho que vale isso de reflexão para entender que é muito mais comum do que a gente imagina, a gente só não tem a gente só tem que quebrar essa barreira ali do preconceito, do tabu, para a gente poder dialogar de uma forma leve, de uma forma respeitosa. Inclusive, quem for acessar agora o site de vocês e já tiver um pouco calçada nesse preconceito, vai se surpreender, né? Porque realmente está totalmente fora daquele estereótipo. Vou acessar as redes sociais e... Opa, mas não é o tipo de conteúdo que eu imaginei que fosse ver, né? Sim, rede social, a gente tem o Instagram, o canal no YouTube. Inclusive, lá no canal do YouTube, a gente tem conteúdos lá. Tanto para anunciante, tanto para o contratante. Porque a forma com que o contratante lida também com o acompanhante também tem que ser educada. Então, a gente tem conteúdos lá para esses dois públicos. A gente tem o blog também com muitos artigos lá, inclusive falando sobre, educando a questão financeira dos anunciantes, né? Entender que precisa também ter isso. Então, tem de tudo ali. Então, uma coisa é o site adulto, onde ele vai olhar ali os perfis. Beleza, esse é adulto maior de 18 anos e agora tem as nossas redes sociais também, que ali as pessoas vão encontrar um conteúdo mais educacional. Legal. Eu acho que o futebol brasileiro ainda não está totalmente preparado para lidar com a presença constante da Fatal Model. Isso vai acontecer em algum momento, eu tenho fé. Mas e a Fatal Model, assim, até para a gente encaminhar o encerramento? Está preparada para lidar com a problemática do futebol brasileiro? Porque, assim, patrocinar um clube de futebol tem as suas nuances, né? Vocês se deram bem com Vitória na temporada passada, foi campeão da Série B, mas já tem os estaduais, e uma hora perde um técnico, perde um clássico e um técnico é demitido, ou sofre um rebaixamento, enfim, situações de crise e outras crises que extrapolam as 4 linhas também, como a gente já viu o Santos querer contratar o Robinho quando estava condenado em segunda instância e uma marca saiu, né, um patrocinador saiu da lista de patrocínios do Peixe e outros 7 ameaçaram sair se aquela contratação fosse efetivada, porque a presença de marca ela também tem a ver com isso, né? Hoje não é só tu botar o teu dinheiro, tu participar de tudo que faz parte ali do dia a dia do clube. A Fatal Model está preparada para essas nuances esportivas e também as que eventualmente podem acontecer no extracampo? Olha, a gente já teve que lidar com situações assim no passado, quando a gente patrocinou outro segmento, né, que era podcast. Então, eu acho que à medida que essas situações vão acontecendo, a gente vai entendendo ali que postura que a gente vai ter. Justamente por a gente ter valores ali muito cravados ali, bater muito nessa tecla do respeito, segurança e dignidade, é que essas pautas, conforme elas vão surgindo, é claro que a gente precisa parar e entender e ver até onde realmente compensa continuar com uma parceria para, né, nessa coisa de... isso aqui tá certo, né? Será que a gente vai apoiar esse tipo de postura? Todos os clubes que a gente passou, que a gente teve ativação, nosso envolvimento sempre foi muito assim de abraçar. Se o clube quisesse fazer ativação, se o clube quiser, a gente também está ali pronto para trabalhar, para fazer alguma coisa bacana. Então, mas à medida que situações assim vão surgindo, a gente com certeza vai parar e fazer uma análise, porque não é tudo sobre negócios, não é tudo sobre visibilidade, perfeito, né? Se a gente está falando sobre respeito, a gente primeiro precisa considerar isso em qualquer circunstância. Tem os princípios também, claro, né? Acho claro, que acaba ficando acima de tudo também. Muito, muito. Muito bacana. Muito obrigada mais uma vez, Nina. Olha eu no bacana agora, lembrei de você. Eu também sou do bacana. Eu sempre falo bacana e a Bianca fala, não, bacana não. Eu também sou do bacana, mas eu que agradeço o espaço, tá? Pra gente é importantíssimo esse espaço. Em quantos outros espaços nós conseguirmos estar para poder falar sobre a nossa
no nosso trabalho é interessante. Então, obrigada a vocês pelo espaço. A gente agradece demais, inclusive portas abertas sempre aqui conosco. Obrigada, Bianca, pela parceria de sempre também. E a gente agradece você que nos assistiu. Se gostou, curta esse vídeo, compartilhe, comente e nos siga nas redes. Obrigada. Tchau, tchau.